Bom, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de química para vocês, certo? Bom, eu apresentei para vocês na aula passada as propriedades dos compostos orgânicos. E tão importante que é esse assunto para o vestibular, eu me propus a fazer aqui uma revisão com questões com vocês, certo? Mas antes de a gente chegar nas questões, vamos dar uma revisada nesse assunto novamente para a gente faça essas 9, 10 questões. Essas questões, lógico, vocês receberam antes, né? E aí eu queria que vocês primeiro fizessem as questões para depois ver a resolução aqui com o professor Jurandir, beleza? Quero desejar a todos aqui uma ótima aula, um bom aprendizado. Estamos aí com o terceiro ano do INEC rumo à aprovação, tá? Rumo à aprovação, porque nós vamos passar nesse Enem aí, beleza? Então é revisão de conteúdo hoje, revisão de conteúdo da nossa última aula de tão importante que foi. Beleza? Então nós vamos só reviver aqui, tá, os melhores momentos, vamos colocar assim, prepare-se, porque vem aí os melhores momentos da última aula. Então aqui nós colocamos para vocês aquelas tabelas, certo? Só lembrando que essas tabelinhas aí de propriedade você não encontra em livro nenhum. Porém é um subsídio muito forte para você acertar a questão do vestibular. Beleza, pessoal? Pois vamos lá então, meu povo. Bom, toda vez que você for comparar funções orgânicas diferentes, obviamente você tem que utilizar as forças intermoleculares. Comparar como, professor? Com relação ao ponto de fusão e ebulição, com relação também à solubilidade, certo? E observe bem, ó, que a força da ligação ela aumenta de baixo para cima, não é verdade? Ó, tá aqui, ó, tá? Então a ligação iônica é a mais forte do que a ligação de hidrogênio, do que de polo, do que força de Van der Waals. Ligação iônica nós temos, por exemplo, nos sais orgânicos, né? C+O ligado a um cátion. Aí você tem na sequência, a sequência é essa, ó, amida, ácido, fenol, alquiamina. Todas essas que eu li aqui, elas fazem a ligação de hidrogênio. Porém, por exemplo, a força da ligação de hidrogênio do ácido carboxílico é mais forte que a do álcool. Então, se você fosse comparar um ácido com álcool, é lógico que o ácido ganha. Depois vem dipolo ou dipolar. Cetona, aldeído, éter e aleto polar, porque isso acontece em moléculas polares. Se você comparar, por exemplo, cetona e um aldeído, quem ganha é a cetona. Força de Van der Waals ou força de London, como queira. Acontece em moléculas apolares, são ligações fraquíssimas, como nos ésteres, hidrocarbonetos e aleta apolar. Beleza? Professor, e se forem de mesma função? Aí tem vários critérios, né? Como nós colocamos na aula passada. Eu só estou revivendo aqui para a gente chegar nas questões, porque nós vamos precisar dessas tabelas nas questões. Ponto de fusão e ebulição, olha só. Você pode utilizar esses critérios. Ó. Quanto maior for a cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior o número de hidroxilas, maior o ponto de fusão e ebulição. Número de carbonos também, tá? Quanto maior o número de carbono, lógico, maior vai ser a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Forças intermoleculares, já combinei com vocês, se forem funções diferentes, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. E o número de ramificações, quanto mais ramificada for a estrutura, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então, dos critérios, o único que é inversamente proporcional é o número de ramificações, certinho? Por exemplo aqui, ó, nós colocamos um exemplo aqui, né? Ó. Aqui você tem, ó, o butano e o metilpropano. Então você pode utilizar dois critérios. Cadeia principal. A cadeia principal do butano é maior do que a cadeia principal do metilpropano. Então o butano tem um maior ponto de ebulição que o metilpropano. Ou então você pode utilizar o número de ramificações, ó. Quem é o mais ramificado dos dois? É o metilpropano. Então ele apresenta um menor ponto de fusão e ebulição que o outro, porque você sabe que quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. E eu coloquei aqui óleo diesel e gasolina, né? O óleo diesel nem precisa discutir muito, né? Se você abrir dois frascos, um de óleo diesel e outro de gasolina, você sente primeiro a gasolina, porque tem um menor ponto de fusão e ebulição. Então o óleo diesel é maior do que o da gasolina. Por quê, professor? Você pode ir por dois critérios aqui, ou pelo número de carbonos, o óleo diesel em média é C18H38 e aqui C8H18, ou seja,
Se aqui tem 18 carbonos, aqui só tem 8, é lógico que o óleo diesel ganha da gasolina. Ou então pela massa molecular, tá? Quem tem mais carbonos, mais hidrogênio, tem maior massa molecular, não é verdade? Vamos já chegar nas questões, aqui é só revivendo aqui a nossa última aula para chegar nas questões que vamos fazer para vocês, certo? Então você pode ir aí, ó, ou pela massa molecular ou pelo número de carbonos. Aqui você pode ir, ó, tá? Você tem o butanol 2 e o butanodiol, tá? O que diferencia aqui é o número de hidroxilas. Quem tem o maior número de hidroxila tem o maior ponto de fusão e ebulição. Então, lógico que o butanol, ó, apresenta um ponto de ebulição menor do que o butanodiol. Aí você utilizou o critério do número de hidroxilas. E professor, e quando forem funções orgânicas diferentes? Aí você vai por isso aqui, ó. Vai por isso aqui, tá? Onde você tem um álcool e uma acetona, Lógico que o álcool tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio, cetona não tem. Então é lógico que o álcool ganha da cetona, tá? Eu for utilizada aí a força intermolecular. Então eu coloquei alguns critérios aqui para a gente trabalhar, tá? Nós vamos precisar disso aqui nas questões. Pessoal, se você dominar essas tabelinhas, você faz as questões rapidamente, você vai ver. Mas é comparando mesmo. A solubilidade em água, tá? Nós colocamos aqui, quanto maior o número de hidroxilas, né, maior a solubilidade. Quanto maior a força intermolecular, maior a solubilidade. Então, o único critério que é inversamente proporcional, certo, em termos de solubilidade, pessoal, é o número de carbonos. Quanto maior o número de carbonos, maior a tendência de ir para o estado sólido. Então, diminui a solubilidade. Ok? Terceiro ano do INEC. É uma aprovação, meu povo. E eu coloquei aqui também, né, a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Se bem, vamos passar logo aqui, eu coloquei também uns exemplos de solubilidade, depois a gente volta à acidez, né? Ó. Olha aí, utilizando solubilidade, ó. Aqui o número de hidroxilas. Quem tem mais hidroxilas, lógico, tem maior solubilidade em água, porque está mais susceptível a fazer as ligações de hidrogênio. Olha aí, ó. Eu utilizei aqui o número de hidroxilas. E quando forem funções orgânicas diferentes, mais uma vez, vá pela força intermolecular. Força intermolecular. Tá? Se você pegar aí o propanol, tá? Ele faz ligação de hidrogênio, cetona não. Então o propanol ganha da cetona em solubilidade. Beleza? Foi muito bem, meu povo. Vamos mostrar aqui também a acidez e a basicidade. Ó. Essa tabelinha que você tem que aprender. Compostos de caráter acentuadamente ácido. Você sabe que pH menor que 7 é um pH ácido. pH igual a 7 é um pH neutro. E pH maior que 7 é um pH básico. Então, lá em cima você tem acidez. Ó. Ácido sulfônico, coloquei até o grupo funcional do lado. É ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. Tá? Não tem quem ganhe desses três. Nessa ordem, a acidez do ácido sulfônico é maior do que do ácido carboxílico, que é maior do que o fenol. pH igual a 7 é um pH neutro. Você tem álcool e você tem amida. E pH maior que 7, tá? É básico. Aí você tem éter e principalmente as aminas. E sobre as aminas, meus amigos, nós vamos já ver aqui, ó. Sobre as aminas tem uma particularidade sobre elas aqui. Olha aí, ó. A basicidade das aminas. As aminas apresentam caráter acentuadamente básico. Não tem quem ganhe das aminas em basicidades. E aqui eu coloquei uma ordem decrescente, que fique bem claro, ó, da mais básica para menos básica. Aqui você lê assim, ó, as aminas alifáticas são de cadeias abertas, elas são mais básicas do que as aromáticas. Professor, e esse NH3? NH3 é o amoníaco, ou amônia, certo? Ele é referência ali. As aminas são derivadas do amoníaco. Então você vai fazer o seguinte, ó, a amina alifática secundária é mais básica do que a amina alifática primária, que é mais básica do que a terciária. Então aqui não é na ordem, né? Secundária, primária e terciária. Por que disso aqui? Eu até expliquei, né? É porque na amina secundária tem dois radicais empurrando o elétron para o nitrogênio. Aumenta a densidade eletrônica do nitrogênio, certo? Na terciária tem três, só que aqui existe um impedimento espacial. Então, nas alifáticas, segue essa ordem, não vá por outra ordem. É a amina alifática secundária, que é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária.
e esse AR é de aromática. Eu vou já colocar um exemplo de cada uma delas. As aromáticas, pessoal. Professor, por que as aromáticas são menos básicas do que as alifáticas? É porque tem anel de ressonância, anel benzênico. E esse anel benzênico faz com que diminua a basicidade desse composto. Aí nas aromáticas segue normal. A aromática primária é mais básica do que a aromática secundária, do que a aromática terciária. Eu coloquei então 3 exemplos das alifáticas e 3 exemplos das aromáticas para a gente fazer aqui. Ó. As alifáticas aí, ó, onde eu estou colocando justamente na ordem correta. Ó, certo? Na ordem correta aqui, onde você tem aí, onde você tem a amina secundária, que é quando o nitrogênio está ligado a 2 carbonos, ela é mais básica do que a amina primária, quando o nitrogênio está ligado a 1 carbono, que é mais básica do que a terciária. A primeira eu coloquei até o nome ali, ó, dimetil mais amina, dimetilamina. A outra, metil mais amina, metilamina. E a outra, trimetilamina. Então, eu coloquei um exemplo de uma amina secundária, primária e terciária na ordem decrescente de basicidade. Tá bom? E nas aromáticas, eu coloquei aqui, ó, primária, secundária e terciária. Tá? A primeira é uma amina primária, o NH2 está ligado a um radical aromático. A outra é secundária, o nitrogênio está ligado a 2 radicais aromáticos. E a outra é terciária, o nitrogênio ligado a 3 radicais aromáticos. Então essa é a ordem das aromáticas. A aromática primária é mais básica do que a aromática secundária, que é mais básica do que a aromática terciária. Coloquei até o nome delas aqui, ó. A fenilamina é mais básica do que a difenilamina, que é mais básica do que a trifenilamina. Pois bem, pessoal, esse foi um resumo do que aconteceu na nossa última aula. Porque hoje, como eu falei para vocês, nós vamos fazer questões e questões de vestibulares, ó. Mas vamos começar com essa aqui, uma questãozinha da nova FAP aí, ó. É sempre comparando, pessoal. Agora, cuidado, que nas questões eles colocam às vezes ordem crescente e às vezes colocam ordem decrescente. Vamos lá então? Diz lá, ó, considere os seguintes compostos orgânicos. Pentano ele chamou o composto 1. O composto 2 é o butanal. Só lembrando que pentano é um hidrocarboneto. Butanal é um aldeído. Aí colocou o composto 3, que foi o 2,2-dimetilpropano, que é conhecido como neopentano, que é o composto 3. E por último, o butanol, que é o composto 4. Veja bem o que é que ele quer. Tá? Você tem que grifar agora. Assinale a alternativa ou opção que apresenta esses compostos em ordem crescente do ponto de ebulição. Se é ordem crescente, eu quero do menor para o maior. Pessoal, dentro desse composto aí, o maior vai ser o butanol, porque é o único que vai ter hidroxila. Se você tivesse essa percepção, você só ficaria entre a letra A, D e E. Você já eliminava 2, porque se é ordem crescente, o 4 tem que ficar por último, não é verdade? Se você soubesse que os hidrocarbonetos apresentam um ponto de ebulição menor do que os aldeídos, do que os álcoois, certo? Com certeza a sequência final ficaria 2 e 4. 2 e 4 aí você só fica entre duas opções, entre a letra A e a letra E. Agora você teria que saber o seguinte, ó. Pessoal, o primeiro, a resposta vai ser a letra E. Por quê? Ó? O primeiro, tá? Os 2 hidrocarbonetos, aí você teria que ir para outros critérios. Dimetilpropano, propano, ó, só tem 3 carbonos na cadeia principal. Ele apresenta um ponto de ebulição menor do que o pentano, que tem 5. Então você decidiu ir pela cadeia principal ou decidiu pelas ramificações, porque o dimetilpropano é mais ramificado do que o pentano. Então dimetilpropano, certo? Ele apresenta um ponto de ebulição menor do que o pentano. Depois vem o aldeído e por último vem o álcool, certo? Olha aí. Os 2 primeiros são hidrocarbonetos. Aí você tinha que decidir ou na cadeia principal, certo? Ou pode ser também até no número de carbonos, pessoal. Ah, não, de número de carbono não, porque os 2 têm 5 carbonos, tá certo. Então seria na cadeia principal, próprio, só tem 3, ó. Pentano tem 5, então quem tem 5 tem maior ponto de ebulição. Depois vem o aldeído e lá em cima na tabela você tem o álcool, certo? Então essa é a sequência correta, a letra E, tá? A questão vem sempre dessa maneira. É questão difícil, pessoal. Presta atenção. Está se tornando fácil porque você tem essa noção das tabelinhas aí. Olha aí, uma questão do ITA, tá? Que nós vamos tornar ela super fácil aqui, ó. Assinale a opção
em relação à comparação das temperaturas de ebulição dos seguintes pares. São 3 pares aí, pessoal. Primeiro ele está colocando éter de metílio com etanol. Não precisa nem você montar a estrutura, certo? Vamos lá. Aqui você tem o éter e tem etanol é álcool. Ele está comparando o éter com álcool. Pessoal, me entenda. Se você abrir um frasco de éter e outro de etanol, qual é que você sente primeiro? O éter. O éter é muito mais volátil. Em pouco tempo ele se volatiliza. Então ele tem um ponto de ebulição menor. E é claro, pessoal, agora olhando para a tabelinha. Etanol é um álcool, tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. O éter não tem não. Então, ó, a primeira comparação, o éter tem que ser menor do que o etanol. Então você já eliminava a letra A letra C e a letra D. Olha só, ficaria só entre a letra B e a letra E. Vamos para outra comparação agora. Propanona, que é uma cetona, e ácido etanóico. Ácido etanóico é um ácido carboxílico. Então, entre uma cetona que não faz ligação de hidrogênio e um ácido carboxílico que faz ligação de hidrogênio, então quem tem maior ponto de ebulição é o ácido, pessoal. Então fica propanona menor do que o ácido. Então continuamos entre a letra B e a letra E. É assim que você tem que analisar uma questão de vestibular. Agora a última, ó. Você tem naftaleno, que são 2 anéis benzênicos emendados, né? E o benzeno que só tem um anel benzênico. Mesma função, aí você não pode ir pelas forças intermoleculares. Vá pelo número de carbonos ou pela massa molecular. Pessoal, é lógico que tem 2 grupos aromáticos, tem maior número de carbonos, tem maior massa molecular do que só tem um. O benzeno só é C6. Então, o naftaleno são 10 carbonos. Então, ou você vai pelo número de carbonos ou vai pela massa molecular. Portanto, a resposta vai ser a letra B, pessoal. O éter tem menor ponto de ebulição do que o etanol, propanona menor do que o ácido e o naftaleno maior do que o benzeno. Certinho, pessoal? Olha aí, que legal, né? Questão doída, mas poderia ser adaptada perfeitamente ao Enem. Certo? Você vê como esse assunto ele passeia por vários tipos de vestibulares, né? E essa aqui já é uma característica do Enem, ó. Não é do Enem, mas é todo um contexto, ó. O odor característico de peixe resulta da liberação da metilamina, que é uma base orgânica. Na cozinha é comum o uso de limão ou vinagre, né, para minimizar esse odor, o que se fundamenta na reação de neutralização da amina, devido ao pH ácido do suco de limão. E é verdade, pessoal, quando você come peixe, você pode colocar um pouco de limão ou vinagre na mão, certo? Porque o vinagre e limão é ácido, as aminas são essencialmente básicas, certo? Então neutraliza, é uma reação de neutralização. Beleza? Não só o peixe, mas os crustáceos em geral. Você sabia que o odor de peixe, dos crustáceos em geral, camarão, caranguejo, são aminas, certo? Aquele cheiro de caranguejo que deixa nas mãos de camarão, certo? Você pode colocar um pouquinho de vinagre ou limão, né? Bote um pouquinho de limão e pode lavar que neutraliza, ok? Utilizando o critério, ele coloca 3 compostos, é sempre comparando, ó. Utilizando o critério de basicidade dos compostos orgânicos nitrogenados, ao colocarmos as substâncias anteriores em ordem decrescente, veja que em questão anterior ele quis crescente, agora ele quer decrescente de basicidade, obteremos a seguinte ordenação. Primeiro, pessoal, lá naquela fila de basicidade, as aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas, certo? Ok? Então essa uma aqui, ó, é alifática. Ela é mais básica do que a 3, que é a amina. A 2 é até amida, né? A ordem não é essa, ó. Secundária é mais básica do que a primária, mais básica do que a terciária. Isso é alifática. E nas aromáticas, a amina primária é mais básica do que a secundária, do que a terciária. Certo? Então aqui eu tenho uma amina primária, só que alifática. No 2 eu tenho uma amida, que o pH até neutro ele é, álcool e amida. E aqui uma amina primária aromática. Então quem ganha são as aminas, né? Se eu quero ordem decrescente. E entre as duas aminas aí, a amina alifática ganha da aromática, porque nas aromáticas o anel de ressonância faz com que diminua a basicidade desses compostos. Então a ordem vai ficar o 1, ó, é maior do que o 3, que é maior do que o 2. A resposta só pode ser a letra E, porque eu quero uma ordem decrescente. Ordem decrescente. Ele colocou na letra A, pessoal, mais uma ordem crescente. Cuidado.
Muito cuidado para você não errar uma questão. Aí é inadmissível, né? Você errar uma questão por conta da palavra crescente ou decrescente. Se é decrescente, é da maior para menor, pessoal, pelo amor de Deus. Letra E. Quarta questão, outra de aminas, olha aí, ó. E eu tenho certeza que você acertou essa aqui, né? Vamos lá. As aminas são compostos orgânicos derivados da substituição de um ou mais hidrogênio do grupo amônia por grupos orgânicos simbolizados genericamente por R, né? As aminas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, de acordo com a quantidade de grupos orgânicos ligados ao nitrogênio. Baseando-se nesta classificação, coloque as aminas abaixo em ordem decrescente de basicidade. Vamos ver se dá para analisar pelo nome, pessoal. Você só tem que ter cuidado com o nome aqui, né? Tercibutilamina não é uma amina terciária, é uma amina primária. Significa dizer que o NH2 está ligado a um radical tercibutil. Agora, a 2 ela é terciária, ó, trimetilamina. São 3 radicais. Metil ligada ao nitrogênio. E essa outra, ó, tem metil, tem isobutil. Não são 2 radicais? Ó? Metil e isobutilamina. É uma amina secundária. Di significa 2. Fenil. 2 radicais fenilnamina. É uma amina secundária, só que é aromática. Ó. Certo? Então, nós vamos colocar aqui, ele quer a ordem o quê? Baseando-se nesta classificação, coloque as aminas abaixo em ordem decrescente de basicidade. Então, como é que é a ordem, pessoal? A amina secundária é mais... Isso é alifática, né? Só tem uma aromática aí, que é a 4, que vai ser a menor. Olha como você poderia matar a questão aqui. Deixa eu ver se dá para ganhar a questão. Dá não, ficaria em 2, ó. Porque dessas aí, pessoal, a única que é aromática é a difedilamina. Então, ela tinha que ficar por último, já que eu quero uma ordem decrescente, ó. Então, você ficaria entre a letra B e a letra C. Somente as duas aqui, ó. E tem o 4 por último. A mais básica aí, deixa eu ver, só com a mais básica, que é a 3, que é a amina alifática secundária. Então você não eliminava 2, né? Eliminava 2, olha aí. Eu já ganharia a questão B aí, né? Porque se eliminava a letra B e saberia que a difenilamina é a última, só sobraria a letra C aí, ó. Então a amina alifática secundária é mais básica do que a amina alifática primária, que é a tercibutilamina, que é mais básica do que a terciária, que é a trimetilamina, que é mais básica do que a aromática secundária. Então esta é a ordem, pessoal. Você deveria marcar, portanto, a letra C. Então bastaria seguir aquela ordem que está lá. Dessas tabelinhas, é a única que não é exclusividade, é aquela ordem decrescente. Você encontra alguns livros daquela ordem, mas as outras tabelas são exclusivas, exclusivíssimas. Então vamos dar valor aí. Vamos para a quinta questão. Pessoal, olha, você tem, ó, são 4 funções orgânicas diferentes. Ó. Observe os 4 compostos que seguem. Tá aí. Ele quer agora a ordem decrescente de solubilidade em água. Se são funções orgânicas diferentes, você vai pela força intermolecular. Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser a solubilidade, não é verdade? Então aqui você tem, ó. Você tem o primeiro, porque está em fórmula condensada. Aqui é um ácido carboxílico, o 2 é o álcool, o 3 é um éter e o 4 aqui é uma acetona, pessoal. Desses aqui, quem vai ganhar é o 1. O ácido carboxílico, ó, é o mais solúvel em água, tá? Porque ele faz ligação de hidrogênio. Professor, mas o álcool também faz. Sim, mas a força de ligação do hidrogênio do ácido é maior do que do álcool. Olha na tabelinha que o ácido está acima do álcool. Então, vem o álcool, aí ficou éter e cetona. É lógico que vai ser cetona, pessoal. Tá? Cetona está acima do éter. O mais volátil aí, que é o menor, olha aí, na solubilidade, no caso, né? Quem está mais embaixo naquela tabela é o éter. Então, a ordem vai ser 1, 2, 4 e 3. E 1, 2, 4 e 3 já está marcadinho do lado ali, a letra B. Olha como fica fácil você, se você souber manusear aquelas tabelas, você responde direto. Pessoal, agora imagina só, você não ter critérios para responder uma questão dessa aqui. Por exemplo, porque você não conhece essa substância, como é que você vai saber que o ácido é mais solúvel do que o álcool? Normalmente o aluno ia marcar o álcool e ia errar na letra C, ó. Porque o aluno dessas substâncias conhece mais o álcool. E sabe que o álcool é solúvel, só que o álcool perde em solubilidade para o ácido carboxílico.
Só ter uma ideia, o ácido carboxílico é o vinagre é totalmente solúvel em água, pessoal. Questão 6, vamos lá. Olha aí, leia o texto a seguir. Ó. O excesso de nitratos na água potável e em produtos alimentícios pode ser uma ameaça para a nossa saúde, dado que parte desses íons é convertida no estômago em íon nitrito. Sabe-se que os nitratos e nitritos são usados como aditivos em produtos carne-industrializados, como bacon, salsicha, presuntos, para retardar a deteriorização desse produto e preservar o sabor e coloração dos mesmos. O nitrito, nos produtos carne-industrializados, é meio ácido ou em temperaturas elevadas, forma um agente nitrosante, que reage com algumas aminas, produzindo nitrosaminas, consideradas carcinogênicas, ou seja, cancerígenas, pessoal. Tá? Então eu vou dar um recado aqui para vocês sobre esse texto, tá? É muito comum, né, você colocar carne para assar, né, numa churrasqueira, muito bem. Aí você conversando com os amigos, tal lá, acaba esquecendo. Aí a carne passa do ponto. Na linguagem popular do nordestino, a carne ficou sapecada. É verdade. É quando fica, pessoal, aquela crosta, tipo um carvãozinho em cima da carne, né? Ali não é legal para consumir aquilo ali. Ali contém nitrosaminas, certo? Nitrosaminas, que são precursores de câncer. Então não é aconselhado você comer uma carne que está super assada, já com aquela crosta de carvão em cima. Não é legal, beleza? É um recadinho, inclusive, é o que a questão está dizendo aí também. Mas também não precisa ser aquela carne de pingando a sangue não, né? Vamos lá. Em relação às propriedades físicas e químicas das aminas, é correto afirmar: as aminas são compostos que apresentam uma basicidade menor que os hidrocarbonetos. Pelo amor de Deus, pessoal, quem marcou essa aí, pelo menos, está fadado ao fracasso aí nessa questão. Porque as aminas não tem quem ganhe das aminas em basicidade. Então elas ganham dos hidrocarbonetos. A letra A está fora. Certo? Ah, essa aí eu fiz até um comentário aqui, melhor, né? Vamos fazer o comentário item por item, né? A resposta é a letra B. Ah, não, fiz um comentário aqui não, mas vamos fazer aqui, ó. As aminas, né? A letra A está errada. As aminas são mais solúveis em solução aquosa que as cetonas correspondentes. Basta ver a tabelinha lá. A amina está acima da cetona. Então a resposta é a letra B. A resposta é a letra B. Agora vamos ver as outras. As aminas aromáticas são bases mais fortes que as alifáticas. Negativo. As alifáticas é que são mais básicas do que as aromáticas. E a letra D. As aminas terciárias são mais básicas do que as secundárias. Falso, pessoal. Primeiro é o seguinte, ó. Não tanto faz ser alifática ou aromática. Aromática, as aminas secundárias são sempre mais básicas do que as terciárias. Não só nas alifáticas quanto nas aromáticas. E letra E. As aminas primárias apresentam 3 radicais alquila ou arila, né, ligada ao nitrogênio. Pessoal, se tem 3 radicais, não são primárias, são terciárias. Então a resposta é a letra B mesmo. Tudo bem? E a 7ª questão, hein? Aqui não tem o que discutir, pessoal. Olha, também se responde pelas tabelinhas. Ó. As fórmulas estruturais a seguir representam isômeros cuja fórmula molecular é C6H14. Certo? Você tem 2 compostos. Ó. Observe que a quantidade de carbono é a mesma, eles são isômeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas substâncias diferem quanto ao número de ligações? Não, porque essa é a mesma fórmula molecular, são as mesmas ligações. Ao grupo funcional? Não, porque os dois são hidrocarbonetos. As propriedades físicas, aí sim, pessoal. Por que, meu querido? Aqui, por exemplo, se fosse ponto de ebulição, essa aqui, ó, tem maior cadeia principal. O primeiro tem maior ponto de ebulição que o segundo. Então, pelas ramificações, o segundo é mais ramificado que o primeiro. Então, o segundo tem menor ponto de ebulição. São as propriedades físicas. Propriedades químicas não, porque se é a mesma função, é a mesma propriedade. Se eu tenho 2 hidrocarbonetos, são as mesmas propriedades químicas. As físicas, não. Composição química não, porque os dois têm a mesma fórmula molecular, pessoal. São isômeros. Então, aí a letra C é a resposta para essa questão.
Mais uma para comparar aqui, ó. Mais uma para comparar. Vamos lá. Considere as substâncias. Aí você tem 1, 2, 3 e 4. A1, pessoal, A1, você tem aqui, ó, que é um hidrocarboneto. O 2 é um álcool, o 3 é um hidrocarboneto e o 4 é um éter. Tá fácil, né? Se eu quero ordem aqui, alternativa que apresenta a substância em ordem crescente do ponto de ebulição. Dessas 4 substâncias, pessoal, quem tem maior ponto de ebulição é o álcool, que é o 2. Então você só ficaria entre a letra C e D. Certo? Ok? Mas vamos lá, você tinha que decidir realmente os 2 hidrocarbonetos, porque realmente antes do álcool tem o éter. Aí tem os 2 hidrocarbonetos. Olha aqui o 3, pessoal, só tem 3 carbonos na cadeia principal. O 1, se você desmontar aqui, são 5, ó. Um carbono com mais 3 CH2, dá 4 com mais um 5, que é o pentano aí, ó. Então eu coloquei letra D, ó, ordem decrescente, ó. De menor ponto de ebulição é o 3, né? Porque só tem 3 carbonos na cadeia principal. O 1 tem 5, isso aí é pela cadeia principal. Depois o 4, que é um éter, e por último, que é o 2, que é o álcool. Ficaria assim, olha aí, ó. O 3, pessoal, é o propano. E o 5 é o pentano. Então, nesse caso, você ia pela cadeia principal. Tá? O pentano tem maior cadeia principal do que o propano. Depois você tem aí o éter e por último você tem o álcool. Por isso ficou 3, 1, 4 e 2. 3, 1, 4 e 2, a resposta é a letra D. Não precisa você fazer a estrutura. Dá para você analisar, porque você tem noção de funções orgânicas. E a questão 9? Eu não queria que vocês errassem essa questão 9. Olha só. Dentre as substâncias abaixo, aquela que é mais solúvel em água. Pessoal, primeiro, a água é uma substância polar. E você sabe que semelhante dissolve semelhante. Olha, a letra A e B, apesar de serem substâncias inorgânicas, o A é uma substância simples. E as substâncias simples são apolares, então é insolúvel em água. O CO2 é uma molécula, é uma substância apolar, então não se mistura com água. A letra C, pessoal, é um hidrocarboneto, agora é só orgânico. A letra C e a letra E são 2 hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Lembra de petróleo? Petróleo não se mistura com água não, pessoal, e é hidrocarboneto. Então estaria fora, é insolúvel em água, a letra C e E. Agora, a letra D tem hidroxila. Se tem hidroxila, a água também tem hidroxila, então está susceptível à formação de ligação de hidrogênio. Então, o etanol, que é essa substância, o álcool, ele é totalmente solúvel em água, pessoal. Então, a resposta só pode ser a letra D, ó. Coloquei até uma observação aí, ó. Todos os compostos apresentados, com exceção do etanol, da alternativa D, todos os outros são apolares. Somente o etanol tem as duas polaridades, mas é solúvel em água. São polares e não se solubilizam em água, que é polar. O etanol possui a extremidade polar, certo? Que é o grupo hidroxila, e realiza ligação de hidrogênio com a água, então é solúvel. Não daria para você errar essa questão, tá bom? Olha aí, solubilidade, questão que você responde facilmente. Beleza? Aqui está o gabarito da lista que vocês receberam, só o gabarito, e eu fiz o gabarito comentado. Tudo bem, pessoal? Eu queria muito que vocês, dessas 9 questões, acertassem todas. Porque a partir do momento que você domina as tabelas, as questões ficam fáceis. Certo? Quero ter uma convicção, né, de que a nossa aula hoje foi importante, porque resolver questões é fixar os conteúdos. E a sua aprovação no vestibular, ela depende fundamentalmente, pessoal, tá? Do maior número de questões que você fizer durante esse ano. Então não poupe esforços, faça questões. E aí nós temos aquela nossa famosa frase que eu vou passar no Enem. E eu não tenho a menor dúvida disso. Se tem uma pessoa que confia em vocês, esse alguém sou eu, pode ter certeza. Professor, mas você nem conhece a gente direito. Ué, mas vocês são fruto do meu trabalho, certo? O meu sucesso enquanto professor é ativado pelo seu. Então, eu só serei considerado um bom professor na medida que vocês entendam o assunto, não é verdade? E eu tenho plena convicção de que vocês, mesmo remotamente, estão compreendendo essas aulas, certo?
Então, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, que Deus, e Deus com letra maiúscula, e é naquele com letra maiúscula, vocês com letra maiúsculas, os professores com letra maiúscula e o colégio também com letra maiúscula, pessoal. Tudo isso aí está interligado, certo? Então, que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação, certo? Ok? Amém? Tá? Então, desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.